Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Iniciando o Evangelho para o ano de 2025, pedindo a bênção de Deus sobre todos nós, sobre as apreensões, né, as ansiedades que nós estamos passando, mantendo, quando possível, a calma e a esperança. Aqui pode ser que eu venha terminar o Evangelho a qualquer hora, justamente por causa da tempestade, podem escutar o raio, os trovões, e pode faltar luz e, consequentemente, a internet. Mas vamos a eles, né? Então, separei essas duas leituras, vamos dar uma lida em cada uma delas, por favor. A primeira fase é bem sugestiva, né? Não pense que abandonar a vida poderá resolver o seu caso. Ao contrário, vai complicá-lo muito mais. Não seja covarde. Enfrente a luta que todos os seus familiares, no caso, conhecidos, esperam de você a coragem de lutar até o fim. Não fuja do campo de batalha, justamente na hora em que o combate se torna mais aceso. Seja corajoso de novo, não fuja da responsabilidade que você assumiu. Perfeito. Vamos tentar entender e interpretar. A característica dessa mensagem é o suicídio. O Divaldo Franco, se eu não me engano, foi ele, né? Numa palestra bem recente, fez referência ao ano 2025, aquele que nós estamos, que muitas pessoas iriam ficar realmente perturbadas. Nós já temos graus avançado bastante de depressões que aflige uma grande parte da nossa humanidade. Ou seja, há um estudo que até 2030, ou seja, daqui a 5 anos, nós teríamos 30% da nossa humanidade com problemas de depressão ou depressões. Imagine se nós temos 8 bilhões de pessoas, que é a capacidade da Terra nos dias de hoje, 30% dá 2 bilhões e 400 milhões de pessoas com depressão. Esse é um estudo, é uma avaliação e está em curso isso mesmo. Aí, nesse sentido, nós ficamos bastante tristes, isolados. A sociedade não deixa de ser um pouco complicada para a nossa sobrevivência, mas nós temos que ter confiança na espiritualidade. O segundo ponto do autor, se eu não me engano, é o Divaldo, tá? Ele faz referência ao suicídio, que nesse ano terá uma elevação muito maior do que nós estamos supondo, na qual as pessoas tirariam a sua vida. E aí tem algumas controvérsias na qual a gente pode discutir nesse momento. Uma força incide sobre nós. Vamos colocar duas forças. Uma força considerada mal, isso não existe, mas a gente vai colocar, e uma força considerada boa. É um choque na atualidade, justamente porque nós estamos passando por um período de transição entre mundos, ou seja,
o nosso mundo de terra será elevado a um padrão melhor. E com essa elevação, irá precisar naturalmente de pessoas, espíritos, encarnados e desencarnados, de melhores condições por reforma íntima ou pelo seu interior, ou pela demonstração da fé, demonstração da sua luta, do não abandono, né? Então tem muitas coisas em jogo. Essa transição, ela está em curso, como nós estamos sabendo, e as almas espirituais de maior, de baixa, né, evolução, elas competem com os seres humanos. Nós chamamos de graus de obsessão, por exemplo. Como nós estamos nesse período, há uma incidência maior desses espíritos sobre as pessoas. E se não tivermos apoio, família, a parte governamental ou administrativa, digamos do Brasil, as pessoas conhecidas e a religião, esses seres, numa depressão mais profunda, eles alcançam uma decisão de suicídio, por exemplo. E aí se torna muito fácil as pessoas cometerem isso. Inicialmente, eu penso sobre um absurdo. Caraca, não é possível. Não consigo imaginar eu fazendo esse ato. Mas impressionante o número, como ele tem aumentado mês após mês e ano após ano, dando a todos nós a impressão que algo não está bem dentro, talvez, de uma sociedade falida e espiritualmente também, materialmente e espiritualmente. Ou seja, as pessoas precisam alcançar uma tranquilidade, uma harmonia. Então, tudo isso é um conjunto. E nós fazemos parte de um conjunto. Querendo ou não querendo, nós fazemos parte. Temos amizade ou não temos amizade, nós temos um conjunto. O conjunto geral é Deus. Tudo começa em Deus, irmãos. Tudo permanece em Deus. E tudo que Deus faz é o bem. É claro que ele dá a luz à pessoa e dá a vida à pessoa. E Jesus é o representante. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, digamos, caminho com a vida com Jesus. E aí a frase ou essa leitura, tudo leva a que a pessoa se acovarda, foge das responsabilidades gerais. Aí a gente não está especificando um segmento da nossa sociedade. As pessoas, cada quais, elas têm os seus motivos. E por elas terem os seus motivos, nós achamos que é fácil muito para nós. Mas para essas pessoas podem ser muito difíceis. Talvez para alguém possa ser uma lição muito fácil. Passar por cima de uma adversidade não é nada, mas para algumas pessoas representa justamente ao contrário. Então, os seres humanos, nós só vamos evoluir a partir do momento de uma técnica ou de um modo ou de uma visão conjunta, não pela individualidade. A individualidade vai ser afastada. Isso é uma decisão não minha, da espiritualidade, irmãos. E quanto mais nós nos unirmos, melhor. Se não puder, o que se vai fazer? Então, mãos às obras.
Perfeito. Então, uma pessoa que chega a uma discordância com a vida, né, na qual a leitura diz que é um ato de covardia, de fuga da sua responsabilidade, a responsabilidade perante a vida mesmo, a sua responsabilidade perante a reencarnação. O próximo livro, ele é ditado pelo espírito de André Luiz, ele fala sobre a conduta espírita. E dentro da conduta espírita, uma pessoa, seja quem for, ela é colocada em várias situações favoráveis e várias situações desfavoráveis. E é colocado em muitos segmentos diferentes. Como assim, Paulo? A leitura que eu vou fazer é número 31. Digamos aqui no nosso índice, existe a postura de uma pessoa que é um ser humano, um ser espiritual, uma mente criada por Deus, um espírito criado pela divindade. O que ela representa? Ela estará em relação com muitas adversidades, como eu falei, e facilidades. Vamos ver como ela vai responder diante da mulher, por exemplo, do jovem, do dirigente das reuniões espíritas ou doutrinárias, como é o comportamento das pessoas perante o médium, desse ser humano no lar, na via pública, na viagem, no trabalho, na sociedade, nos embates políticos, no templo, na obra assistencial, na propaganda, tribuna, imprensa. Aqui eu estou na 15 e existe 47 possibilidades, segundo o livro, de nós estarmos presente ou perante alguma coisa que se chama esse tipo de realidade ou segmento. Como nós agimos mediante aos espíritos sofredores, perante aos mentores espirituais, como nós agimos perante a oração, a mediunidade, o passe, os sonhos, a pátria, no caso a pátria brasileira, a natureza, os animais, o nosso corpo, a enfermidade, perante a desencarnação, as fórmulas sociais, o tempo, aos fatos momentosos que acontecem, qual é o nosso comportamento perante ao livro, a instrução, a ciência, a arte, a codificação kardeciana, que é o caso do livro, e a própria doutrina. Qual é o nosso comportamento perante a Jesus? Como seja o comportamento humano perante a Deus? Ou seja, ele coloca esses 47, eu não falei todos, perante Paulo e perante fulano, ciclano e beltrano. E aí vão analisar os nossos comportamentos. Então não adianta somente nós vivermos dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Porque existem outros segmentos. E outros segmentos estão sendo inválidos. Porque eu não procuro, não quero saber dele, não me meto. Então, a pátria brasileira precisa de ajuda. Oração, por exemplo. Então, nós não podemos fazer muita coisa, vamos orar. Uma pessoa está desempregada, vamos procurar emprego para a pessoa. Né? Vamos orar pelo Brasil, pelos pobres, pelos necessitados, pelas pessoas que dirigem o nosso próprio governo. Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, esposa, marido, filhos, avó, bisavó, seja como for. Como que será o nosso comportamento na hora da nossa morte, irmãos? Então, é muito amplo, é muito grande. E aí, o espiritismo, ou seja, a parte espírita, kardecista, ela ensina demais, a tal ponto que ela, por André Luiz, eu não sei nem qual é a data,
Me parece um livro bastante antigo. Não sei se tem data aqui. No momento, fiquei curioso. Fiquei bastante curioso. Em algum lugar daqui deve estar escrito a data que foi lançado esse livro. Bem, ele tem bastante anos, né? Ainda é lá do Rio de Janeiro esse livro. Bem, depois eu procuro aqui e falo para os irmãos. Com o aumento dessa perturbação que nós estamos passando, pessoas sem apoio financeiro, pessoas com problemas de moradia, emprego, problemas familiares graves, vícios, né? Vários tipos de drogas, problemas de mediunidade, que é grave. A partir do momento em que possa haver distúrbios mediúnicos ou desequilíbrio mediúnico. Isso é muito comum, inclusive em qualquer centro. Observar, né, o nosso comportamento, não o comportamento das outras pessoas. Porque nós respondemos pelo que habita dentro do nosso coração. Muitas pessoas sendo tristes e nós não alcançarmos socialmente a alma dessa pessoa, ela em crise, ela é muito facilmente induzida por espíritos que poderão colocar várias situações no caminho para que a pessoa venha a se suicidar. Está na rua, atravessa a rua, né? Está com uma faca cortando o pão, enfia a faca no teu coração. Está num prédio, pula do prédio, a vida não vale nada. É muito intenso esse ataque. Esse ataque, ele divide a pessoa da sua vida, ele divide a sua alma, ele divide você de Deus, do caminho de Deus. Ele divide você da família, você ou nós, uma pessoa da família. Os espíritos induzem as pessoas. Elas brigam e queiram brigar e continuam brigando. Mas depois tem a resposta dentro da parte da espiritualidade. Os que conseguem ficar e que possam ser perturbados por alguns tipos de espíritos, mesmo que seja momentaneamente, vai criar vários obstáculos e bastantes inimigos. Muitos dos outros que não terão uma resistência, e segundo o Espiritismo, em 2025, haverá muitos suicídios. Então, aos irmãos e às irmãs que estão no grupo, que podem estar presentes com pessoas que venham a ter esse tipo de comportamento. Bem, existem alguns princípios que ajudam. Vamos a ele. 1. Governo ou parte administrativa. 2. Amigos. 3. Os familiares. 4. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar o apoio espiritual. Então, a pessoa precisa estar com a família, com o governo e com algum apoio espiritual. Eu não estou dizendo espírita, porque eu trabalho dentro do espiritismo. Se fosse outra religião, eu falaria sobre a outra religião. Não se consegue tirar a pessoa por si só. Se tirar é porque a pessoa não está totalmente envolvida com a coragem ou com a
covardia, como o livro fala, de tomar essa decisão, ou também não é uma coisa tão grave e os espíritos que estão dentro do processo também não conseguem infringir esses alvos à pessoa. Quando nós entramos em desequilíbrio, nós ficamos muito abertos às influências espirituais. Então vamos lá, 459, a pergunta feita a Allan Kardec, em que ele diz se os espíritos eles influenciam na nossa vida, na minha e na sua. A resposta é simples, clara e direta, nua. Eles não somente influenciam, como vos dominam. Então, muitos espíritos nossos, que estamos nós aqui na Terra, somos dominados por espíritos. E aí temos que ver a classe desses espíritos. Os positivos não querem domínio sobre nós, porque não exercem poder, ego ou autoridade. Espíritos mais puros, mais benfeitores, eles são simples, são ajudantes, não são dominadores, não dominam nada. Os espíritos de categoria mais primitiva, ou menor na evolução, esses querem dominar sempre. E aí querem dominar aquele corpo, aquela vontade, aquela pessoa, e fica subjugando. Muitas vezes dentro da nossa própria casa, né? Que aí são outras palavras que não está bem relacionado ao espiritismo. Então vamos ter bastante calma na hora de poder ajudar essas pessoas. Então, irmãos, um ponto importante é esse, né? Contar com o governo, a gente fica na dúvida. Contar com os amigos, não sei se eles vão aparecer, muitas famílias não querem saber sobre isso. E também a parte espiritual, eu acredito que seja a parte mais sagrada e a parte que pode ajudar mais as pessoas. E não faça sozinho ajuda. Que eu vou ajudar uma pessoa em suicídio. Pede ajuda mesmo. Pede ajuda em conjunto. Tá joia? Bem, quanto ao ato da pessoa que comete o suicídio, ele é totalmente contra a lei espiritual. E aí é de grau de responsabilidade máxima. Não é uma situação bem vista por ninguém, nem pela pessoa que acabou de se suicidar e também por ninguém lá de cima, inclusive pela divindade. É um ato assim cruel a si mesmo, de grande responsabilidade, nada fácil. A pessoa sofre muito no plano espiritual, né, no umbral, nas regiões umbralinas, em regiões de grande dificuldade. Nem sempre a prece chega a essas pessoas. É um mundo muito difícil, segundo os livros que nos informam. Então, evitem até pensar sobre isso. Agora, o ano de hoje, desse ano, né, de 2025, é um ano que tem uma entidade ou um orixá que ela precisa estar muito bem acertadinha no equilíbrio e na harmonia, porque pode, sim, dar vários tipos de problemas mentais, psicológicos e espirituais nas pessoas, e se for mediúnico, altamente assim mais propício a ficar com perturbação. Então, pessoas que são assim, acham-se até que estão normais, nem sempre estão normais, não. Muito olho, muito acordo, ver comportamento. Tá joia? Um abraço, fiquem com Deus, uma semana abençoada e que a leitura de hoje tenha grande valia para um irmão, para dois irmãos, para todos nós. E se houver alguém que os irmãos saibam, que estão pensando, que queiram executar esse ato totalmente contrário à divindade, pode recorrer, sim, à fraternidade, que a gente faz uma firmeza para essa pessoa, pedimos a Deus, claro,
ele que manda, por preces, orações, e colocamos nas mãos das entidades espirituais para que haja uma resolução pacífica. Boa noite, irmãos. Muito obrigado por poderem me escutar.